Olá! Hoje recebemos aqui um material bem interessante, sabe? Um conjunto de leis, documentos recentes, que basicamente redesenham como a tecnologia e a educação para as mídias vão funcionar nas escolas do Brasil. O foco principal parece ser a Resolução número 2, do CNSEB, de março de 2025. Ok, então, vamos tentar desembrulhar isso. A ideia é a gente entender as diretrizes principais, né? E como isso tudo impacta o dia a dia da escola, uso de celular, formação de professor, essas coisas. Exato. E é bom lembrar, né? Isso não surgiu do nada, assim. Essas diretrizes, elas se conectam com coisas importantes que já existiam, tipo o Marco Civil da Internet, lá de 2014, a LGPD de 2018 e até a BNCC, que já falava em cultura digital. É, é um caminho que vem sendo construído. Faz sentido. Bom, começando que é um ponto que sempre dá o que falar. Uso de celular e outros aparelhos na escola. A lei nova 15.100 de 2025 e a resolução, elas parecem ir na linha de proibir durante a aula, em intervalo certo, mas tem um monte de exceções, pelo que vi. É aí que a coisa pega. Pois é, a proibição geral é o ponto de partida, mas as exceções, elas mostram a intenção real, eu acho. Quer dizer, pode usar para fins pedagógicos, mas com orientação clara do professor, para questões de saúde também, claro, e para inclusão, né? Tecnologia assistiva, emergências, garantia de direitos. O interessante aqui é o equilíbrio que se busca. Permitir o uso pedagógico, direcionado, mas ao mesmo tempo proteger a escola da distração, dos riscos do uso sem controle. Entendi. Usar com propósito. Isso. E a resolução até fala, no artigo 12, que a própria comunidade escolar tem que definir como guardar esses aparelhos, criar protocolos claros. Não é só jogar a regra de cima para baixo. Mas essa linha entre uso pedagógico e distração, na prática, no calor da sala de aula, não é meio tênue? Ah, sem dúvida. Esse é o X da questão na implementação. Vai exigir muito discernimento do professor, regras bem claras da escola. Não tem fórmula mágica. E olha, além de regular o aparelho em si, a legislação aposta muito, mas muito mesmo, no o que e no como ensinar sobre o mundo digital. Ah, a tal da educação digital e midiática. Exatamente. A resolução fala que tem que integrar isso no currículo. Pode ser de forma transversal, sabe, em várias matérias, ou até como um componente curricular específico mesmo. E isso se torna obrigatório com novos currículos e formação de professores a partir de 2026. É um passo grande. Certo. E o que é exatamente essa educação midiática? O que se espera que o aluno aprenda? Bem, a Estratégia Brasileira de 2023, que é um documento de referência, define como uma capacidade de ler o mundo de forma crítica, sabe? Entender as mensagens por trás das mídias. A resolução detalha isso por idade, o que é bem interessante. Na educação infantil, é tudo muito lúdico, envolvendo a família. Tem até um conceito de computação desplugada. Como assim? É ensinar lógica de programação, pensamento computacional, mas sem usar computador, com jogos, brincadeiras, atividades físicas. Já no Fundamental 1, o foco está na alfabetização, claro, mas já introduzindo primeiras noções de mídia, segurança online. No Fundamental 2, a coisa aprofunda. Conecta com projeto de vida, pensamento mais complexo, cidadania digital. E no ensino médio, aí sim entra pensamento computacional mais forte. Análise de riscos, tipo vieses em algoritmo, sabe? Aquelas tendências que podem gerar injustiça. Ética, como se expressar online. É bem completo. Ok, no papel parece bem estruturado, mas aí volta a minha pergunta da prática. As escolas. O que elas precisam fazer agora, sim? Porque a resolução fala de capacitação sobre saúde mental e uso excessivo de telas, comunicação com as famílias, supervisão, sem ser vigilância, monitorar se a política está funcionando. É bastante coisa. É muita coisa, sim. E esse é o desafio. Como tirar isso do papel, especialmente considerando as realidades tão diferentes das escolas no Brasil. A supervisão sem microvigilância, por exemplo. É garantir a segurança online, mas sem criar aquele clima de desconfiança, né? Um equilíbrio delicado. E um ponto absolutamente central é a formação continuada. E não só dos professores, mas de todos os profissionais da educação.
A resolução bate muito nessa tecla. Tem que ter diagnóstico para ver o que o pessoal já sabe, o que precisa aprender, planos de formação específicos. Se a gente conectar isso com a lei do cyberbullying, que também é recente, a gente percebe um movimento maior, né, para criar um ambiente digital na escola que seja mais seguro, mais intencional e que forme alunos críticos. Entendi. Não basta só a regra, tem que capacitar. Com certeza. Senão vira letra morta. Então, tá. Tentando amarrar tudo. Temos regras mais claras para o uso dos aparelhos, focando no pedagógico. Temos a educação digital e midiática entrando de vez no currículo, adaptada para cada idade, e uma aposta grande na formação dos educadores, no bem-estar dos alunos e na parceria com as famílias. Qual o saldo final disso tudo? O que significa essa mudança? Olha, significa que o Brasil está tentando construir um marco regulatório bem robusto, sabe? Para navegar essa era digital na educação. É um esforço para ir além daquela discussão rasa de só pode ou não pode usar tecnologia. Busca-se uma integração mais pensada, mais segura, mais crítica. E isso, claro, deixa uma questão no ar, né? Uma reflexão para a gente. Com diretrizes nacionais tão detalhadas assim, como é que a gente garante que lá na ponta, em cada escola, com toda a diversidade que a gente tem no país, como garantir que isso realmente se transforme em práticas pedagógicas que façam sentido e sejam justas para todos os alunos? Fica aí a pergunta.